Então, irmãos, hoje iremos dar continuidade ao nosso estudo de 1 João, capítulo 1, versículo 5. Iremos hoje dar mais um passo à frente, porque hoje iremos sair da introdução, né? Iremos subir um degrau na escada desta carta de João. Ora, a mensagem que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, irmãos, esse é o texto que nós iremos estudar hoje pela manhã. Esperamos que terminar esse versículo hoje pela manhã. Irmãos, esse versículo é profundo, viu? Ele é profundo. E os irmãos sabem quando a mensagem, o sermão, é um versículo só, normalmente a gente vai para outros versículos, né? Esse é o texto que nós iremos meditar na palavra de Deus. Então, o tema dessa manhã: é possível homens pecadores conhecerem o Deus que é santo? É possível homens pecadores conhecerem o Deus santo, o Deus que é santo, aquele hino que nós louvamos, o hino 96, né? Que até o sol para ele é trevas, né? Até a claridade do sol para ele é trevas. Tal radiante é a sua luz, a sua habitação, né? Lá em 1 Timóteo, se não me engano, 6,16, diz que ele habita a luz inacessível. A luz inacessível, ou seja, a luz que ninguém pode acessar. É a luz inacessível. Então, a luz que ninguém pode acessar, nem mesmo os próprios anjos. Lá em Isaías, nós vemos ali a revelação de um Deus santo e os anjos ali representando ali figuradamente, colocando asas na frente, né, do rosto, asas para cobrirem os pés e asas para voarem. Não significa que anjo tem asas, né? Ali são figuras. Como a gente diz, são figuras da glória. São figuras da glória, como a gente cantou. Então, irmãos, nós vimos ali ele cobrindo o rosto para não contemplar a glória de Deus. Porque a luz da sua glória é uma luz tão perfeita, inexplicável. O nosso Deus é santo. Mas é possível conhecer esse Deus? Para isso nós vamos ter que mergulhar nas Escrituras Sagradas e observar com os olhos da fé e com aquilo que nós já temos na sua palavra, se é possível ou não pecadores, homens como eu. Paulo diz: eu sou o principal dos pecadores. Ele se coloca como o mais pecador dos homens, o principal pecador, porque ele diz: eu persegui a igreja de Deus. E é possível que pecadores tenham conhecimento, possam conhecer, possam ter comunhão com Deus que é santo? Olha, irmãos, em primeiro lugar, nós vamos falar hoje sobre a teologia. O que é teologia? A teologia é o theos, significa no grego Deus. Theos é Deus no grego. Logia é estudo. Então, theos mais logia é estudo de Deus. Quando você ouvir falar teologia, você já sabe, né? Essas duas palavras gregas, que é theos, no grego é Deus, mais logia, que é estudo. Teologia, ou seja, estudo de Deus.
é algo que fale sobre Deus, já é teologia. Qualquer coisa que você vai falar sobre Deus, sobre a sua pessoa, é teologia, porque é o estudo de Deus. Amém? Então, primeiro nós queremos falar sobre o nosso contexto. O que João estava falando antes. João, ele vai trazer à tona e trazer a verdade ali sobre, naquela igreja, sobre o verbo da vida. Ele vai mostrar, irmãos, que sobre o verbo da vida, a manifestação do verbo. Ele diz, ora, o que desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, e que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vos igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, ele mostra naquelas igrejas da Ásia que o Senhor Jesus Cristo, ele veio em carne. E ele é uma prova disso. Ele quer mostrar nessa carta as duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Elas não são separadas. O Deus homem, o Deus que se fez carne, o infinito que tornou finito. A luz, a sua glória, ele se desfez, lá em Filipenses capítulo 3. A quinoses de Deus, ou o autoesvaziamento de Deus. E enfim, irmãos, ele se torna carne. João quer provar isso. E nós falamos sobre aquelas heresias que estavam ensinando ali, beirando ali as igrejas da Ásia, que é o gnosticismo, o docentismo e o serintismo, né, de um homem chamado Serinto. E nós falamos para os irmãos, está aí nas mensagens que nós trouxemos aqui como introdução da carta. Irmãos, então, João quis trazer a respeito do Filho, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mas João agora quer falar a respeito também do Pai. E para isso, irmãos, nós queremos, em primeiro lugar, uma teologia. A teologia não é o fruto de lucubração humana, e sim da revelação de Deus. Primeiro que nós queremos trazer isso, irmãos, é que a teologia, ou seja, os escritos, aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que foi escrito, não foi fruto de uma imaginação humana. Não foi fruto de um estudo científico. Não foi fruto de porque João leu um livro e escreveu a respeito daquilo. Primeiro ele diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Qual foi a mensagem que eles ouviram de Jesus? Então, a teologia joanina e a teologia de todos os apóstolos era uma teologia diferente, porque não vinha dos próprios apóstolos. A teologia vinha de Cristo. Por exemplo, hoje eu vou falar a mensagem, mas eu estudei aquilo que já está escrito. Aquilo que já está escrito, eu estou extraindo daquilo que já está escrito. As verdades daquilo que já está escrito. Mas os apóstolos não. Os apóstolos falaram a respeito daquilo que ele ouvia do Senhor Jesus Cristo e ouviu do Senhor Jesus Cristo. Por isso o Novo Testamento, ele é inspirado por Deus, assim como o Velho Testamento. O Novo Testamento, ele é a palavra de Deus, porque os apóstolos receberam
receberam do Senhor Jesus Cristo a revelação da palavra de Deus. E é por isso, irmãos, que não podemos ser enganados hoje com falsas revelações. Porque o que os apóstolos anunciavam, vinha da parte de quem? Da parte de Cristo. Ele diz: o que vos anunciamos dele. Ora, a mensagem que da parte dele, então não era da parte de João, primeiro, não era da parte de João, não era da parte de Paulo. Israel, logo eu vou pedir para você abrir Gálatas 1,12, deixa aí aberto Gálatas 1,12. Não era da parte de Paulo, nem Pedro e nenhum dos outros apóstolos. Eles não escreviam ou mandavam as suas cartas inspiradas simplesmente porque achavam que deveriam fazer. Lembra das 7 igrejas do Apocalipse, da revelação que o próprio João aqui, João apóstolo, escreveu? O que foi que ele ouviu? Ele ouviu do Senhor Jesus Cristo, aquele que estava morto, mas ele diz: eis que estou vivo, estive morto, mas eis que estou vivo, eis que estou vivo, e comigo está, e eis que tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, aquele que esteve morto, mas agora está vivo. Ele diz: escreve. Quando João envia as cartas, ele recebe do Senhor Jesus Cristo aquilo que ele deveria falar, enviar e fazer. Esse é o primeiro ponto que nós queremos falar com os irmãos. Então nós devemos nos guardar de falsas inspirações fora das Escrituras. Exemplo: alguém diz que a palavra de Deus tem outro livro que pode que é inspirado também, que é inspirado e que nós devemos seguir também. Ela também é a palavra de Deus. Por exemplo, os escritos de Ellen White. Ellen White fundou, a igreja adventista já tinha sido fundada por Smith, mas ela não contente, diz que recebeu revelações e que haveria daquela igreja ser a igreja verdadeira. Aquela igreja adventista é a igreja verdadeira. E que as outras igrejas não são verdadeiras, porque não guardam os mandamentos. E ela escreveu livros, e os adventistas têm aqueles livros como inspirados. Ela não recebeu do Senhor Jesus Cristo a inspiração e nem recebeu a revelação. Foi frutos de si mesmo. Logo, os escritos de Ellen White é apenas escritos dela. Mas, infelizmente, os adventistas têm os escritos de Ellen White como inspirados. E não é inspirado. Assim também os mormons. Os mormons disseram que haveria uma igreja, que todas as igrejas se corromperam e que, viu, Miguel? Todas as igrejas se corromperam e que ele deveria fundar uma igreja. Um anjo apareceu a ele e disse a ele que todas as igrejas haviam corrompido, ele que deveria fundar uma igreja e que a igreja dos mormons é a única igreja verdadeira. É sempre assim. Recebeu uma revelação de anjo, recebeu uma revelação de não sei o que, mas não recebeu uma revelação do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse: até mesmo o anjo nos falar, vier um anjo lhe falar, teríamos como? Malditos. Nós não devemos receber nada, nenhum escrito inspirado que não venha do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 1,12. Paulo diz, olha o que Paulo diz em Gálatas 1,12. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Fale novamente: porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Está vendo aí, irmãos? Porque eu não recebi e
nem aprendi de homem nenhum. Mas a revelação veio de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Eu não recebi e nem aprendi de ninguém. Foi do próprio Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, João diz: ora, a mensagem que da parte dele, do Senhor Jesus Cristo. A teologia não é um fruto de lucumbração humana, e sim, irmãos, da revelação do Senhor Jesus Cristo. Paulo é enfático em dizer isso, que não recebeu e que não falava nada dele mesmo, e que não aprendeu de nenhum homem, foi do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo revelou a ele e também aos seus apóstolos para escreverem a palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus, ela é inerrante. Por isso tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, ele é inspirado, ele é infalível e ele é inerrante. É inerrante, porque não veio do fruto da imaginação humana. Não veio da revelação de pessoas emotivas. E que, irmãos, fora da palavra de Deus, querem dizer, olha assim, ó, Deus mandou te dizer isso, isso e isso. Não mandou nada. Porque João, os apóstolos diziam: o que temos ouvido, dele vos anunciamos. Eles ouviram do próprio Senhor Jesus Cristo. Do próprio Senhor Jesus Cristo. Irmãos, só nos enganamos hoje, só deixamos sermos enganados se não formos bem doutrinados na palavra de Deus. Se nós formos bem doutrinados, nós não vamos ser enganados. Segundo lugar, a teologia não é separada da ética, mas exige uma santidade de vida. Ou seja, aquilo que o versículo 2, o versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A teologia não é separada da ética, mas exige uma santidade de vida. Por quê? Porque aquilo que nós ouvimos transforma a nossa vida. Exige de nós. Aquilo que os apóstolos escreveram, aquilo que João escreveram, não é uma utopia, não é coisa da imaginação. Então é algo que vem do próprio Deus. Se é algo que vem do próprio Deus, então isso gera alguma coisa em nós. Transformação de vida. Transformação de vida, porque ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então ela não está separada, mas ela exige uma santidade, ela exige santidade de vida. 1 Pedro 2,5, 1 Pedro 1, de 13 a 21. Irmãos, se aquilo que ouvimos da palavra de Deus não transformar as nossas vidas, estamos perdidos. 1 Pedro 1, de 13 a 21, eu vou fazer essa leitura. 1 13, 1, de 13 a 21. Acompanhe, irmãos, comigo. Todos acharam? Amém? Amém. Então eu vou fazer a leitura. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, há uma transformação de vida. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, irmãos, a teologia ela não está separada da ética, mas exige uma santidade de vida. Então, aquilo que nós aprendemos dos apóstolos, quando nós lemos na palavra de Deus, transforma as nossas vidas.
é muito diferente daquilo que você vê em outros escritos. Por exemplo, você lê um livro, você se emociona, mas aquilo não traz nada para a sua vida. Você pode ler qualquer outra obra, não traz nenhuma edificação. A única obra que traz edificação é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela transforma as nossas vidas e ela exige dos seus, a palavra de Deus exige dos seus um padrão de vida diferente. Os irmãos entenderam? Nosso segundo ponto. Então, irmãos, ela exige um padrão de vida diferente. A teologia exige do homem um posicionamento, diferentemente de qualquer escrito. A teologia inspirada, a teologia exige um posicionamento. Ou ele está nas trevas, ou ele está na luz. Então exige uma posição. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andamos nas trevas, mentimos. Então ela exige uma posição. Ou você está nas trevas ou você está na luz. Ela exige uma posição. Estou na luz, então deve viver na luz. Aquele que está nas trevas, aquele que é sujo, suje-se mais. Suje-se mais ainda. Mas aquele que é limpo, limpe-se mais. Limpe-se mais. Então exige de nós, irmãos, uma posição. Exige de nós uma posição. Mas nós queremos falar ainda, irmãos, sobre a natureza que é revelada nesses escritos joaninos. Natureza de Deus. Deus que é santo. Deus que é puro. É possível homens pecadores conhecerem esse Deus que é todo santo? Então, irmãos, vamos ver aqui o que João fala sobre a natureza desse Deus. Ele já falou sobre o Filho. Ele vai falar agora sobre a natureza do Pai. Ele diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Qual é a mensagem que Jesus Cristo anunciou aos seus discípulos? Que Deus é luz. Esta foi a mensagem. Ele diz, esta é a mensagem que ouvimos e a mensagem que pregamos. A mensagem que nós anunciamos é a que ouvimos dele. É esta a mensagem. Qual é a mensagem? Deus é luz. Mas isso é muito profundo. A natureza de Deus é muito profundo e exige de nós, irmãos, um olhar mais profundo na palavra de Deus. Então essa natureza de Deus, a mensagem da natureza santa de Deus, vem do próprio Jesus Cristo. Versículo 1 e 2, João 1, versículo 18. Rapidamente, João 1, 18. Miguel, por favor, Miguel, João 1, 18. Olha, eu digo que a mensagem da natureza santa de Deus vem do próprio Jesus. Os irmãos estão entendendo? A mensagem da santa natureza de Deus vem do Senhor Jesus. Olha João 1, 18. Quem pode ler? João 1, 18. Nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou. Quem é que o revelou ou o declarou a respeito do Pai? Quem é? Filho. O Filho. O Senhor Jesus Cristo. Ele veio para declarar, irmãos, a natureza santa desse Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele veio para declarar a natureza santa de Deus. A natureza santa do Pai. Uma mensagem da natureza santa de Deus vem do próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio versículos de 1 e 2 diz, o que era desde o princípio, o Senhor Jesus Cristo, que é
que habita a eternidade, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. A vida se manifestou e nós temos visto, e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Porque o Senhor Jesus Cristo pôde manifestar a natureza do Pai? Porque essa própria natureza estava com o Pai. Ninguém viu a Deus, senão aquele que de lá desceu. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, Filho do Homem. Então quem mais poderia mostrar-nos a natureza do próprio Pai? Quem de lá veio. Quem se esvaziou da sua glória e desceu até nós. Quem assumiu a forma humana para nos mostrar a natureza de Deus, irmãos. E isso é maravilhoso. Ninguém viu a Deus, a não ser aquele que está no seio do Pai e veio para nós e nos revelou a santa natureza de Deus. No grego, a mensagem significa, a palavra grega angelia, significa mensagem. Então, irmãos, tudo que Jesus fez foi, ouviu e disse, resplandeceu a notícia de Deus que Ele é luz. Tudo que Jesus fez foi, ouviu e disse, resplandeceu a notícia que Deus é luz. Tudo, vou repetir para os irmãos. Tudo que Jesus fez foi, ouviu e disse, resplandeceu, mostrou claramente a notícia que Deus é luz. Ele veio anunciar que Deus é luz. Deus é luz. Em quais sentidos que Deus é luz? Aí você pode me perguntar, mas irmão Irene, Deus é luz em que sentido? Qual é o sentido que Deus é luz? Bom, Jesus veio, fez, foi, ouviu e disse, resplandeceu a notícia que Deus é luz. Mas em que sentido Ele é luz? Então é por isso que eu disse para os irmãos que é profundo esse versículo. Qual é o sentido? Deus é luz em quais sentidos? Deus é luz no sentido de sua natureza revelar-se. Primeiro, Deus é luz no sentido da natureza dele revelar-se. Por isso eu disse no começo, irmãos, um Deus santo querendo comunicar com criaturas que são pecadoras. Ele já se comunicava com Adão na sua perfeição. Ele já se comunicava todas as tardes, Adão, aquela conversa com Adão todas as tardes, Adão, e Adão ali se apresentava, tinha uma conversa com o Senhor. Ele ama conversar com o ser humano, e ele sempre providenciou um meio para se comunicar com a gente, para se comunicar. Deus é luz no sentido de sua natureza revelar-se. Nós o conhecemos porque Ele se revelou. Deus se revelou de que forma? Primeiro, Ele se revela na criação. Olha aí, Romanos 1, de 18 a 20. Olha Deus querendo se revelar. Deus querendo revelar-se. E aí Ele se revela na criação. Olha como Deus trabalha para que a gente consiga ver. Olha só, que Deus maravilhoso que nós servimos. Romanos 1, de 18 a 20. Vamos lá? Pode ler. Romanos 1, de 18 a 20. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. 1 de 18, irmã? É. Romanos 1. Assim. Pode continuar.
A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Em primeiro lugar, Deus se revela através da sua criação. Olha aí, irmãos, porque os atributos invisíveis de Deus, versículo 20, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, olha, irmãos, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, primeiro, Deus, ele se revela através da sua criação. Deus, ele se revelou na criação. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deus é luz, no sentido de sua natureza revelar-se, e nós o conhecemos por ele se revelar. Em primeiro lugar, ele se revelou na criação. Ele se revelou na criação. E uma das formas também de Deus se revelar, irmãos, segundo, é que ele se revelou também na história. Além da criação, ele se revelou também na história. Ele se revela também na história. Você já viu a história de Israel? Já viu a história de Israel? Se você pegar a história de Israel, você vai ver uma pessoa só. Quem? Deus. Você vai ver Deus do começo ao fim. Se você pegar a história de Israel, você vai ver Deus do começo ao fim. Mas você só não vê Deus do começo ao fim na história de Israel. Você também vai ver Deus do começo ao fim na história da igreja. Então Deus se revelou na criação. E segundo, Deus se revelou na história. Quando você busca na história a respeito de seu povo, você vai ver ele. Você vai ver ele fazendo as suas maravilhosas obras. Você vai ver ele abrindo o mar vermelho. Você vai ver ele alimentando milhares de pessoas no deserto. Você vai ver ele guardando os seus. Você vai ver ele operando as maravilhas, fazendo sinais miraculosos. Fazendo sinais miraculosos, irmãos. Fazendo coisas extraordinárias, maravilhosas, irmãos. Você vai ver ele através da história. A igreja está cheia, a história da igreja está cheia da mão de Deus. Quando você olha a história da igreja, a história da igreja, vocês vão ver, a gente pode ver, irmãos, perceber nitidamente Deus se revelou na história. E nós podemos conhecê-lo através da própria história. A história se revela que Deus é luz. A história se revela que Deus é luz. A natureza também revela o próprio Deus. Aquilo que ele criou revela o próprio Deus. A história também revela o próprio Deus. E em terceiro lugar, ele se revelou na consciência humana. Além da natureza, além da história, ele se revelou aqui, na consciência da gente, de qualquer ser humano, está aqui na consciência. Quando o homem faz uma coisa errada e ele corre, é porque consciência de que fez algo errado. Olha Deus aqui na consciência do homem. E por que ele não permanece lá? Ele faz errado e por que ele não fica? Lembra de Caim? Por que ele não ficou? Caim, onde está teu irmão? E Caim responde: sou eu, guarda do meu irmão? E foge da presença de Deus. Foge para distante de Deus. O homem foge porque Deus está na sua própria consciência. Ele sabe o bem e o mal. Ele sabe quando ele está fazendo o bem. E ele sabe quando ele está fazendo nitidamente o mal.
a sua própria consciência revela o próprio Deus. Vejamos então, irmãos, Romanos 1, de 20 a 21. Romanos 1, de 20 a 21, Deus se revela na consciência humana, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido pelas coisas que foram criadas. Aí diz: tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Consciência. Anularam a consciência, querendo tirar Deus da consciência, pensando, enganando-se a si mesmo. Deus está lá, como aquele martelo batendo na consciência. Então Deus também se revela através da consciência, mas também Deus, é claro, que se revela através da sua palavra. Hebreus 1, Deus também se revela da sua palavra. Ele se revela, Hebreus, aqui pertinho, Hebreus, capítulo 1. Sabendo que Deus falou de muitas maneiras. Aqui, ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Deus falou também pelos profetas, que é a sua palavra. O que é que o profeta falava? Assim diz o Senhor. Deus se revelou através da sua palavra. O profeta não podia falar, assim eu disse, assim o rei Davi disse, assim fulano disse. A mensagem que o profeta falava era: assim diz o Senhor. Deus está falando. E aquilo que o profeta falava acontecia nitidamente. Assim diz o Senhor. Então Deus se revelou através da sua palavra. Mas, irmãos, o próprio livro de Hebreus, versículo 2, também, irmãos, em quarto lugar, Deus se revelou pelo seu Filho. Ah, meus irmãos, Deus se revelou pelo seu Filho. Hebreus 1, versículo 2 diz: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Olha Deus se revelando através do Filho. Através do Filho. Ele que é o resplendor, o Filho. Ele, versículo 3, ele, o Filho, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Está vendo por que Deus se revelou através do Filho? Porque o Filho é a expressão exata do ser de Deus. Que coisa maravilhosa. Quando Jesus se expressava em qualquer coisa, manifestava Deus. Manifestava a Deus. Por isso ele diz, o próprio Senhor diz que eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Não vê? Tudo que eu falo, tudo que ele faz. E alguém disse assim, ó, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo eu estou convosco que você diz, mostra-nos o Pai. Creia ao menos pelas mesmas obras. Aquilo que ele faz é aquilo que o Pai faz. Há tanto tempo estou com vocês e você diz, mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. Que coisa maravilhosa. Então Deus se revelou através do Filho. Então eu posso fazer um teste aqui com os irmãos. Rapidamente. Diga-me quais foram os meios que Deus se revelou. Primeiro, Deus se revelou na criação. Amém? Deus se revelou na história.
Deus se revelou na consciência. Deus se revelou na palavra. Deus se revelou no Filho. Que coisa maravilhosa. Deus é luz no sentido de sua perfeição moral. Em que sentido Deus é mais luz? No sentido da sua perfeição moral, absoluta. Deus é santo e Deus é puro. Deus é luz. Então, quando João está dizendo que a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é essa, que Deus é luz, João também quer dizer: Deus é luz no sentido de sua perfeição moral. Ele é perfeito e imutável. Tiago diz: nele não há sombras. Ele é perfeito, imutável, santo, santo, santo. É o nosso Senhor, puro e santo. Terceiro, Deus é luz, no sentido de que nada pode ficar oculto aos seus olhos. Diz lá em Hebreus 4:13, que todas as coisas estão patentes, ou seja, estão à vista dele, irmã Rosa. Ele é luz no sentido de que nada escapa dos seus olhos. Hebreus 4:12. Hebreus 4:13, perdão. Hebreus 4:13. Pode ler. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Tá vendo? E não há criatura alguma encoberta diante dele. O que mais? Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Antes todas as coisas estão nuas, ou seja, patentes aos olhos daquele que iremos prestar contas. Hebreus 4:12. Ele é luz no sentido de que nada foge aos seus olhos. Está tudo diante dele. Tudo. A Bíblia diz que até as trevas para ele, né? As trevas para ele é luz. Ele não vê trevas, ele não vê nenhum lugar escuro. Ele não vê nenhum lugar escuro. A luz dele é tão perfeita que até as trevas é luz. Ele não enxerga trevas. Ele não vê trevas, porque até a negridão das trevas está tudo aos olhos dele. Tudo patente. Tudo patente. Nada do que se faz que ele não veja. Então, irmãos, Deus é luz nesse sentido, que João quer dizer. Deus é luz no sentido de que nele não há treva nenhuma. Treva nenhuma. Então, antes de chegarmos à nossa conclusão, vamos concluir, pelo menos trazendo uma aplicação aqui, nesse versículo. Deus é luz no sentido de que nele não há treva nenhuma. Vocês lembram do gnosticismo que eles queriam trazer? Eles diziam que o Deus do Velho Testamento era um Deus mau. João está pegando aquelas luvas. Rapaz, uma vez eu vi, engraçado, um desenho, né? Batman. Aí Robin está trazendo, Robin pega e diz assim, ó, ele fala alguma coisa fora da Bíblia. Aí o Batman pega uma luva desse tamanho, ela está assim, ó. Pá, se você não está vendo que na Bíblia está dizendo isso. Quer dizer, a Bíblia está dizendo isso aqui, você está crendo dessa forma? Então João está pegando uma luva e dando nos gnósticos. Pá, Deus é luz. Então, como um Deus pode ser mau, como eles estavam pensando, se nele não há trevas? Então, se nele não há trevas, tudo o que ele faz é perfeito. Embora no Velho Testamento você vai ver lá Deus mandando matar uma cidade inteira, não escapa nada. Ele estava fazendo alguma coisa errada? Não, Xuxa diz não. A Bíblia, olha que coisa aqui na Bíblia.
O Deus do Velho Testamento, não, o Deus que manda matar. Cadê Batman com aquela luva para dar de Xuxa? Deus é perfeito, irmãos. Embora aos nossos olhos pareça alguma coisa assim, gente, Deus mandando fazer isso? Sim. Sim. Ele não erra em nada. Ele é luz. Embora coisas aconteçam, eu disse, por que Deus permitiu isto? Que desmantelo é aquele ali, meu Deus? E eu sei que todas as coisas o Senhor controla. E eu sei que tudo o Senhor vê. Por que o Senhor permitiu aquilo ali? O que é que o Batman faria com a luva na nossa cabeça, na nossa orelha? Deus é perfeito? Deus é perfeito? Ele é luz, não há nele treva, ele não erra em nada. Não tem chuta sua. Ele é perfeito. Perfeito. Ele é luz. E para encerrar, queremos concluir, irmãos, dizendo que é possível sim, que é possível homens pecadores conhecer a Deus que é santo. Sim, primeiro, é possível porque através da luz nós somos salvos, através da luz da vida. João 8,12, rapidamente, e vamos encerrar hoje. Eu prolonguei um pouco, porque não teremos EBD, prolonguei um pouco. João 8,12 diz assim, ó. João 8,12. É possível então conhecermos esse Deus? Claro que é possível. Conhecermos. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. É possível através de Cristo. É possível através do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós o conhecemos, porque o Senhor Jesus Cristo veio e nos revelou o Pai. O Senhor Jesus que nos tirou das trevas. João 1, o Senhor que tira os seus das trevas. João 1, 4 a 5. João 1, de 4 a 5, 4 e 5. João 1, 4 e 5, nós queremos trazer essas aplicações, que é possível assim. João 1, 4 e 5, diz assim. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a ela. E em terceiro lugar, o Jesus que nos tira das trevas. Jesus que nos tira das trevas, que está em Colossenses 1,13. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu concluo dizendo, irmãos, que é possível sim, e foi possível nós conhecermos ao nosso Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Está disponível a qualquer um que creia, a qualquer um, irmãos, está disponível esse Deus maravilhoso que é o nosso Deus. O que dele temos ouvido, vos anunciamos, é isto: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Que o Senhor nos abençoe. Amém.